Olá! Hoje nós vamos fazer uma videoaula, tá certo? Falando sobre a importância, tá, dos aditivos químicos na fabricação do concreto, tá? Em materiais 2, durante o semestre, né? O que foi comentado desde o início da primeira aula, tá? É que nós iríamos trabalhar duas misturas, basicamente, importantes na área da construção civil. A primeira seria a argamassa, né, que seria o cimento Portland, com areia, água, cal hidratada, tá certo? E algum aditivo que possa estar presente. E o concreto, que seria o cimento Portland, a areia, a brita, areia agregado miúdo, a brita agregado graúdo, a água e aditivos. As adições minerais já estão presentes ao cimento, tá? Então, no concreto, a primeira unidade que nós falamos sobre o concreto seria o processo de fabricação em si, que envolve 5 etapas, que seria primeiro você fazer a mistura, depois fazer o transporte, depois fazer o lançamento, fazer a compactação, que é mais conhecido como adensamento, e depois fazer a última etapa, que é o processo de cura. Em todas essas etapas deve ser bem acompanhado, como eu falei, a execução. A segunda unidade que nós trabalhamos com concreto foi a parte da dosagem, tá certo? Calcular tanto o traço unitário em massa como o traço em volume, segundo o método ABCP. Nós falamos também sobre a dosagem empírica e a dosagem experimental, só que nós trabalhamos o método ABCP para fins de cálculo. E agora nós estamos falando sobre a terceira unidade de concreto, que seria a importância dos aditivos químicos dentro do concreto e as adições minerais, como eu falei, que já estão presentes já na fabricação do cimento Portland, tá? Essa unidade de aditivos e adições, eu vou dividir em duas partes, tá certo? Numa semana a gente vai trabalhar a parte 1 e na outra videoaula a gente vai trabalhar a parte 2. Então, aditivos e adições, como é que está dividida a nossa unidade? Nossa unidade, vamos falar primeiro sobre as definições, quais são as finalidades dos aditivos, qual é o objetivo dele, que é modificar, né, ou alterar alguma propriedade do concreto, quais são os tipos de aditivos existentes, como é que são as características desses aditivos, quais são os aditivos minerais ou adições minerais, né, quais são as principais adições minerais, que, como eu já falei, que já estão agregadas, né, já colocadas na fabricação do cimento Portland, que propriedades os aditivos eles podem melhorar no teu concreto, e o que seria falar brevemente sobre a utilização de aditivos químicos para você ter um concreto autoadensável. Esse concreto autoadensável vai ser a nossa última unidade do semestre, que a gente vai trabalhar somente ele, tá? Para mostrar quais são os tipos de ensaio que tem que ser feitos, porque o concreto autoadensável é um concreto muito fluido, tá? Que ele tem um abatimento acima de 22 centímetros, e para ter essa fluidez, para poder você trabalhar com peças que têm alta densidade de armadura, tá? Como é o caso das bases das torres de energia eólica, você precisa que esse concreto ele seja bem fluido para poder ele conseguir passar por toda a tua armadura e fazer o recobrimento necessário. Essa fluidez, ela não é obtida através de você colocando mais água, porque toda vez que você adiciona mais água, a resistência do concreto, ele cai. Então, você utiliza um aditivo químico, que a gente já vai falar sobre ele, para poder conseguir essa fluidez sem alterar o teu fator água e cimento. Então, os aditivos, tá certo? Eles servem para quê, né? Basicamente, o aditivo ele serve para modificar, tá certo? Alguma característica do teu concreto, seja no estado fresco ou no estado endurecido. Cerca de 70 a 80, mas eu chego a dizer que 90% do concreto produzido mundial, ele contém algum tipo de aditivo. Pode ser ou apenas um aditivo, ou então um aditivo polifuncional, que é a mistura de dois aditivos, mas ele tem pelo menos um. Além das adições minerais que já estão presentes no cimento Portland. Que adições minerais são essas, só relembrando, escória de alto forno, material pozzolânico e o filler calcário. A gente já falou sobre essas três adições minerais na unidade de cimento Portland. Então, o aditivo, por definição, ele seria o quê? Isso aqui é uma definição que eu retirei do livro do Falcão Baldi, Materiais de Construção, volume 1,
tá? Então, aditivo é todo produto não indispensável à composição do teu concreto, que quando ele é colocado ou no teu misturador ou na tua betoneira, tá certo? Durante o teu processo de mistura, tá? Sempre em quantidades pequenas, tá certo? Ele vai reforçar ou aparecer alguma característica específica no teu concreto. Eu digo em quantidades pequenas, por quê? Porque o aditivo, ele sempre vai ser em função da quantidade de cimento por metro cúbico de concreto que tu vai produzir. Geralmente, o aditivo ele entra de 1 a 5% da quantidade de quilos de cimento, tá? Por exemplo, vai utilizar um aditivo etalador de pega, 1% da quantidade do cimento que tu utilizou. Aí vamos supor que tu utilizou 300 quilos de cimento por metro cúbico. Então, tu vai utilizar 3 quilos ou 3 litros de aditivo retratador de pega para 1 metro cúbico de concreto. Ele não pode entrar em grandes quantidades, porque ele vai, ao invés dele favorecer ou reforçar certa característica, ele vai fazer o efeito contrário. Por exemplo, um retardador de pega, tu quer que o teu concreto ele endureça um pouco mais devagar. Aí eu vou citar um caso que aconteceu numa obra que a minha empresa acompanhou, minha empresa de consultoria, que seria uma construção de um conjunto habitacional todo feito em paredes de concreto, tá? Eram 200 blocos, tá? De 4 pavimentos, e a construtora estava concretando o radier, que era a fundação, tá? De um desses blocos. E aí concretou-se num dia, né? Esse concreto ele já veio usinado, né? Da central, e aí com 3 dias, esse concreto ainda estava mole, ainda estava no seu estado fresco, ele não tinha endurecido. Geralmente, o concreto ele endurece com 6 a 7 horas, ele já está solidificado. O processo de endurecimento dele para até atingir a resistência de projeto leva 28 dias, lembrando. Então, esse concreto ainda estava mole, no seu estado fresco. 3 dias depois da concretagem. E aí, a primeira coisa que foi verificado foi o traço, né, para ver os materiais utilizados. Aí testou-se no laboratório o cimento, testou-se no laboratório a areia, testou-se no laboratório a brita, a água utilizada, né? Verificou-se as quantidades, estava tudo ok. E onde é que estava o problema? Aí a gente conseguiu verificar que a cimenteira que produziu aquele concreto utilizou uma quantidade de aditivo retardador de pega 3 vezes maior do que seria o necessário. Então, esse concreto, um dia ele iria endurecer, mas, né, não serviria para aquela fundação. Teria que tirar todo aquele concreto, demolir e concretar tudo de novo. Então, o aditivo, ele entra, como eu falei, em pequenas quantidades. Então, o aditivo, segundo a Sociedade Americana de Testes de Materiais, que é a ASTM, que boa parte das normas com relação ao concreto, tá certo? A ABNT, ela segue a ASTM, como também segue o Instituto Americano de Concreto, que é a ACI. Segundo a ASTM, ela diz que o aditivo é qualquer material que não seja a água, nem os agregados miúdo, nem graúdo, nem cimento ou fibra, que é usado como um ingrediente do concreto ou argamassa, que é adicionado antes ou durante a mistura, tá? E ele vai alterar, reforçar ou alterar alguma característica dessa tua argamassa ou desse teu concreto, tá? E, segundo a ACI, você tem uma lista com 20 finalidades importantes para as quais esses materiais aditivos eles são utilizados, tanto na tua argamassa como no teu concreto. No caso, quem está estudando aditivo para concreto. Quais são as finalidades, né, principais do aditivo? Primeiro, ele aumentar a plasticidade do concreto sem aumentar o consumo de água, ou seja, ele melhora a trabalhabilidade do teu concreto sem ter que você adicionar água, porque toda vez que você adiciona água, reduz a resistência. Então, isso é muito importante quando você está trabalhando em climas quentes, em que você tem uma temperatura extremamente elevada, tá? Por exemplo, concretar em Sobral, que a temperatura é 40 graus, em Teresina, Cuiabá, no verão, Rio de Janeiro, no verão, são temperaturas extremas. Então, você utilizar um aditivo químico ajuda bastante. Outra finalidade é reduzir a separação, né, dos grãos dos agregados da água de amassamento, que a gente chama de exudação e segregação.
Ou você retardar o processo de endurecimento, ou então você quer para clima quente, ou então você acelerar o tempo de endurecimento do teu concreto ou da tua argamassa para clima frio. No caso do clima frio, tu tem que acelerar para com que a tua água de amassamento ela não congele e crie cristais de gelo, tornando o teu concreto mais poroso, tá? Acelerar as taxas de desenvolvimento da resistência nas primeiras idades, tá? Reduzir a taxa de evolução do aquecimento, ou seja, baixar o calor de hidratação, e aí você consegue isso através da adição de pozolana no teu cimento Portland, para tu baixar o calor de hidratação. Também pode ser a escória de alta forma, a pozolana ela é mais eficiente, como a gente viu na unidade de cimento Portland. E o aditivo também, ele entra para aumentar a durabilidade do teu concreto em condições específicas de exposição, principalmente para ambientes agressivos, como alta maresia, que tenha para indústria química, estação de tratamento de esgoto, tá? A parte que você vai construir plataformas ou pontes dentro da água do mar, né, que tem uma alta quantidade de cloretos, tá? Então, vai tornar o teu concreto mais durável. Então, o aditivo químico, ele entra principalmente para modificar alguma propriedade do teu concreto, tá certo? Então, você coloca esse aditivo, tá? Então, estima-se que 80 a 90% do concreto produzido mundialmente, eles contêm algum tipo de aditivo químico, tá certo? E quais são os tipos de aditivos existentes, tá certo? Você tem algumas substâncias químicas que vão começar a agir no sistema cimento e água instantaneamente, tá certo? Ou tem outros, tá certo, que vão afetar as reações químicas entre os compostos do cimento e da água desde os primeiros minutos com que ele é adicionado, né? São os tipos de aditivos. Então, você tem algumas características aditivos. Eles podem ser polímeros, né? Que vocês devem ter visto em materiais 1, que é uma das utilizações dos polímeros na indústria da construção, é a fabricação de aditivos químicos. Eles podem ser sais insolúveis, tá certo? E geralmente eles são agentes tensoativos, tá? Em que ele vai ser adicionado ao concreto com a finalidade de incorporar ar e diminuir a porosidade do teu concreto, tornar mais plástica a tua mistura do teu concreto em estado fresco, tornar mais trabalhável, mais líquido, né, de uma melhor consistência o teu concreto em estado fresco e controlar o tempo de pega, seja retardar, seja acelerar o tempo de pega, que é o tempo de endurecimento do teu concreto. Então, segundo a Sociedade Americana de Testes de Materiais, como é que seria a classificação dos aditivos químicos? Eles seriam classificados em 7 tipos, tá certo? A norma que rege essa classificação seria a STM-C 494. Então, você pode ter o aditivo do tipo 1, que é um aditivo redutor de água, tá? Redutor de água em que sentido? Você não precisa aumentar a quantidade de água para melhorar a trabalhabilidade, você pode manter o teu fator água e cimento, e aí se o teu concreto estiver muito consistente, você coloca o aditivo redutor de água e aí a trabalhabilidade do teu concreto volta. Pode ser do tipo B, que é o retardador de pega, tá? Você, para clima quente, por exemplo, a norma 12655 e a 6118 da ABNT, ela diz que o caminhão, ele pode chegar na tua obra, né, com até 3 horas para tu utilizar esse teu concreto. Normalmente o tempo de pega do cimento que a gente vai ver no laboratório são 2 horas. Como é que você consegue essa 1 hora a mais? Colocando aditivo retardador de pega. Aditivo do tipo C, que é o acelerador, é aquele que é utilizado para acelerar o endurecimento do concreto quando você está trabalhando com clima frio, para evitar com que a água de amassamento ela congele. Aí você vai ter os aditivos polifuncionais. Você pode ter do tipo D, que é o mais comum, que ele é um redutor de água e um retardador de pega. Você pode ter o do tipo E, que é um redutor de água e um acelerador de pega. Você pode ter um tipo F, que é um redutor de água de alta eficiência, e pode ser um tipo G, que é um redutor de água e retardador de alta eficiência. Essa é a classificação segundo a Sociedade Americana de Testes de Materiais, a STM. Segundo a ABNT, tá certo? Que é a norma ABNT 11768 de 92, como é que ela classifica os aditivos para concreto de cimento Portland? Ela classifica aditivo plastificante, que é o aditivo do tipo P, tá certo? Que é o aditivo redutor de água, que é o do tipo A, né, na STM,
tá certo? É aquele que você, para melhorar a plasticidade, a consistência, tá? Você coloca o aditivo sem ter que alterar o teu fator água e cimento. Tem o aditivo retardador de pega, que é o tipo R. Tem o aditivo acelerador de pega, que é o tipo A. Aí tem os polifuncionais. Tem o aditivo redutor de água e retardador, que é o aditivo plastificante, que é o tipo D, tá? Da STM. Tem o aditivo plastificante, que é o redutor de água e acelerador de pega, que é o tipo E, mas da STM aqui é o tipo PA. Tem o aditivo incorporador de ar e tem o aditivo superplastificante. O plastificante é o aditivo redutor de água de alta eficiência, que é o tipo SP. Então, segundo a ABNT, você tem aditivo plastificante, aditivo retardador de pega, aditivo acelerador de pega, aditivo plastificante retardador de pega, aditivo plastificante acelerador de pega, aditivo incorporador de ar e aditivo superplastificante, segundo a classificação da norma ABNT NBR 11768. As adições minerais são aquelas que eu já falei, que a gente coloca geralmente no processo de fabricação do cimento Portland, que pode ser o filler calcário, a escola de alto forno e a pozolana. As adições minerais são materiais insolúveis, né, finamente moídos, de fontes naturais ou de algum subproduto industrial e normalmente são adicionados ao cimento Portland em grandes quantidades, tá? Que é concreta porque ele vai estar adicionado ao teu cimento Portland. Os ativos incorporadores de ar, como a gente pode ver através dessa foto, tá certo? Você tem as moléculas de cimento e entre uma molécula e outra você tem um espaço. E esse espaço, se ele não estiver preenchido, a água vai preencher, tornando o teu concreto mais poroso. Então, você injeta o ar, incorpora o ar, tá certo? Para poder diminuir esses espaços entre essas moléculas de cimento, tá? Então, o aditivo incorporador de ar, tá certo? O ar incorporado, ele pode variar de 3 a 6% da quantidade de cimento, só que geralmente é em torno de 4%, tá? E aí ele vai promover, vai deixar o teu concreto menos poroso. Quais são as vantagens de você utilizar o ar incorporado no teu concreto? Você vai melhorar a rheologia do teu concreto e vai facilitar o lançamento quando você tem agregado graúdo muito anguloso, tá? Vai aumentar a coesão entre os grãos e vai diminuir a segregação e exudação, tá? Ele é extremamente importante quando você trabalha em clima frio, quando você vai dosar concreto para resistir a ciclos de gelo e degelo. Vai melhorar a trabalhabilidade do teu concreto, só que quando você coloca muito ar incorporado, uma dosagem excessiva, a resistência do teu concreto, ela vai cair, tá? Porque vai ter um retardamento do processo de hidratação do teu cimento. Então, aqui eu vou falar sobre uma tabela, tá? Que ela vai mostrar a importância, tá certo? De um aditivo redutor de água em um concreto. Esse aditivo redutor de água, ele é conhecido no Brasil, segundo a ABNT, como aditivo plastificante, tá? Então, vamos supor que a gente tem um concreto de referência, nessa tabela nós temos 5 colunas. A primeira coluna é o consumo de cimento em quilômetro cúbico, a segunda é o fator água e cimento, a terceira é o slump, que é o abatimento, a quarta é a resistência à compressão a 7 dias e a quinta é a resistência à compressão a 28 dias. Então, no nosso concreto de referência, para 1 metro cúbico de concreto a ser produzido, nós vamos utilizar 300 kg de cimento, o fator água e cimento vai ser 0,62, só que é um concreto extremamente consistente, né? Ele está mais firme, porque ele tem um abatimento de 50 milímetros ou 5 centímetros, então ele está bem consistente. A resistência à compressão dele a 7 dias é 25 MPa e a resistência à compressão aos 28 dias é 37 MPa. Então, um concreto com um slump de 5 centímetros ou 50 milímetros, se você tiver uma densidade de armadura maior, fica difícil você lançar esse concreto e fazer com que esse concreto ele passe por toda a tua armadura. Então, o ideal é que ele tenha um abatimento maior. Só que, se você aumentar o teu fator água e cimento, passar de 0,62 para 0,70, você vai melhorar a consistência, só que você vai diminuir a resistência. Então, o que você faz? Você coloca o aditivo redutor de água, sem alterar o fator água e cimento, que é a nossa segunda linha, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Vou utilizar a mesma quantidade de cimento, 300 quilos. O fator eu vou manter 0,62 e quando eu adiciono
o aditivo redutor de água ou aditivo plastificante, o que vai acontecer com o meu abatimento? Ele vai passar de 5 centímetros ou 50 milímetros para 10 centímetros ou 100 milímetros, vai dobrar o abatimento dele, vai tornar bem menos consistente, bem mais melhor de trabalhar, uma consistência melhor de se trabalhar, e a resistência tem um pequeno acréscimo, tá certo? Ela passa de 25 a 26 MPa aos 7 dias e de 37 para 38 MPa aos 28 dias. Então, essa é a primeira finalidade, aumentar a consistência, melhorar a consistência. A segunda finalidade é você aumentar a resistência. Para você aumentar a resistência do concreto, você tem que diminuir a quantidade de água, tá certo? Só que, se você diminuir a quantidade de água, o que vai acontecer com o teu abatimento? Ele vai diminuir, tá certo? Então, vamos supor que você tenha, aí vamos para a terceira linha, você tenha 300, você não alterou a quantidade de cimento, vai utilizando 300 quilos por metro cúbico, e aí abaixou o teu fator abaixamento, você baixou de 0,62 para 56. Com 0,62, você já tinha um abatimento pequeno, que era 50 milímetros, ou 5 centímetros. Se você reduzir de 0,62 para 0,56 sem colocar o aditivo plastificante ou redutor de água, o que vai acontecer com esse abatimento? Esse abatimento vai zerar. O teu concreto vai estar extremamente, vai estar totalmente endurecido. Então, o que você faz para manter o teu abatimento em 5 centímetros? Você diminui a água, né? Diminuiu a água 0,56 para manter o abatimento de 50. Coloca o aditivo, e aí, como você reduziu a água, você vai ter um ganho significativo de resistência. Você vai passar de 25 MPa para 34 MPa aos 7 dias, e de 37 MPa para 46 MPa aos 28 dias, tá? E a terceira finalidade do aditivo plastificante ou redutor de água seria economizar na quantidade de cimento, tá? Ou seja, se você está diminuindo a quantidade de cimento, para você não alterar a consistência, você coloca o aditivo. Então, você diminui o cimento de 300 para 270. Aí, o teu fator de cimento você mantém em 0,62. E se você diminuir o cimento, esse teu abatimento aqui, ele seria diminuído, né? Então, ele vai manter no teu 50 milímetros ou 5 centímetros e vai ter um leve aumento de resistência. Passou de 25 para 25,5 MPa aos 7 dias e de 37 para 37,5 MPa aos 28 dias. Então, quando você coloca um aditivo redutor de água ou plastificante, como ele é mais conhecido, você tem 3 finalidades no teu concreto. Ou aumentar a consistência, melhorar, né, o abatimento dele, sem alterar o fator abastecimento. Ou então você tem aumentar a resistência, você diminui o fator aguacimento, para manter o abatimento como estava originalmente, você coloca o aditivo, aí você tem um ganho significativo de resistência, ou então economizar a quantidade de cimento, mantendo o fator, colocando o aditivo para manter o abatimento e a resistência praticamente inalterada. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre a segunda parte, sobre aditivos e adições minerais, aditivos químicos e adições minerais no concreto. Para finalizar, tá certo? Nós temos também os aditivos superplastificantes, né? Eu disse que ia terminar, mas vamos falar um pouquinho sobre aditivos superplastificantes. Os aditivos superplastificantes é um redutor de água de alta eficiência, tá certo? Ele reduz a água de 3 vezes a 4 vezes mais do que um redutor, simplesmente, tá certo? Ele entra em pouquíssima quantidade, tá? Ele entra em apenas 1% da quantidade do cimento em massa, tá? E aí, o efeito desse super plastificante, ele é muito importante quando você, porque geralmente o concreto, ele sai da usina, tá? O caminhão já sai da usina com aditivo polifuncional, ou seja, que ele é um plastificante, que é um redutor de água, e um retardador de pega, aqui em clima quente aqui em Fortaleza. Se por acaso o teu caminhão chegar na tua obra e apresentar problema de consistência no teu concreto, deu um abatimento, por exemplo, para ter dado entre 8 e 12 centímetros, deu 6 centímetros, você não pode colocar de novo plastificante. Então, você vai utilizar um redutor de água de alta eficiência, que seria o aditivo super plastificante. Tá? Esse aditivo super plastificante, como é que seria o efeito dele no teu concreto? Tá? Como é que seria o teu efeito dele no teu concreto?
Então, seria como? Você pegaria principalmente com relação ao teu abatimento, tá? Vamos supor que tu tenha um concreto de referência que tu vai utilizar 360 quilos de cimento por metro cúbico de concreto, o teu fator de cimento é 0,60, o teu abatimento 22,5 centímetros ou 225 milímetros. Esse aqui é porque você tem uma alta densidade de armadura. No primeiro dia, a resistência é 10 MPa, com 3 dias, 21 MPa, aos 7 dias, 32 MPa e aos 28 dias, 45 MPa. Aí vamos supor que tu queira ter um ganho de resistência, tá? Para ter um ganho de resistência nesse teu concreto, tu tem que diminuir o fator água e cimento. Mas se tu diminuir o teu fator água e cimento, o que, é que vai acontecer com o teu concreto? Ele vai ficar praticamente endurecido, tá certo? Se tu diminuir demais a água. Então, vamos supor que tu adicione 2% de superplastificante na tua massa de cimento. Então, tu vai ter 360 kg de cimento, não alterei. O teu fator, que era 0, água e cimento, que era 0,60, passou para 0,45, tá? O teu abatimento, se tu colocar o tijolo plastificante, ele vai permanecer o mesmo. Vai permanecer 225 milímetros ou 22,5 centímetros. E aí, tu vai ter um ganho de resistência significativo. Vai passar de 10 para 20 no primeiro dia, de 21 para 35 no segundo dia, de 32 para 43 aos 7 dias e de 45 para 55 MPa aos 28 dias. Se por acaso você diminuísse o fator aguecimento e não tivesse colocado o plastificante, o que aconteceria com o teu abatimento? Tá certo? Ele ia estar solidificado, como é que essa é a terceira linha. Ó, 360 kg de cimento, o fator passou de 0,60 a 0,45, tu tinha antes 225 milímetros, passa a ser só 30 milímetros, que é 3 centímetros, tá? Então, tá muito duro, muito consistente, e lógico que se tu diminuir a água, vai ter um ganho de resistência. Passa de 10 para 16, passa de 21 para 28 aos 3 dias, ao sétimo dia, 43 de 32 para 37, e aos 28 dias, de 45 para 52. Só que tu não vai conseguir trabalhar com ele.